E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a derivar funções inversas. Então, vamos dizer que nós temos duas funções inversas aqui. A primeira é a função f de x e a função g de x, que é a inversa de f de x. Então, f a menos 1 de x. E, claro, se você não lembra o conceito de uma função inversa, eu sugiro que você revise os vídeos da Khan Academy. E uma propriedade da função inversa é que, se eu pegar g composta de f de x, isso vai ser igual a x. Isso vem da ideia de função. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de partida e, nesse conjunto, eu tenho um elemento x que é transformado em um f de x no conjunto de chegada, que é esse segundo conjunto, uma função inversa pega o f de x e transforma em x. E nós representamos essa função inversa por um f elevado a menos 1. E, claro, até agora, nós só vimos uma revisão de função inversa. Vamos aplicar esse conceito no cálculo utilizando a regra da cadeia? Primeiro, eu vou começar aplicando a derivada em relação a x em ambos os membros dessa equação, e aí eu vou ter que a derivada em relação a x de g de f de x vai ser igual à derivada em relação a x de x. Deixa eu só apagar o x e colocar ele um pouco para o lado. Então, a derivada em relação a x de x. E como resolvemos isso? Do lado esquerdo, nós devemos aplicar a regra da cadeia. E isso vai ser igual à derivada de g em relação a f de x, ou seja, aplicando a regra da cadeia, nós vamos ter a derivada de g de f de x vezes a derivada da função de dentro, que é f de x. Então, a derivada de f de x, e isso vai ser igual ao quê? A derivada em relação a x de x vai ser igual a 1. Você pode aplicar a regra da potência nesse x e vai encontrar facilmente o 1. E podemos dividir ambos os membros dessa equação por g' de f de x, e aí vamos ficar com a derivada de x, que vai ser igual a 1 sobre a derivada de g de f de x. Ou seja, para determinar a derivada de uma função inversa, você utiliza essa relação. E isso é interessante porque, a partir daqui, nós conseguimos resolver diversas derivadas. E vamos tentar utilizar isso em algumas funções clássicas. Vamos dizer que nós temos aqui a função e elevado a x, e a função inversa, que vamos chamar de g de x, vai ser igual a f de menos 1 de x. E qual é a função inversa de e elevado a x? Para descobrir isso, nós chamamos f de x de y e igualamos a e elevado a x, e trocamos o x e o y, ficando com x igual a e elevado a y. E, para resolver isso, nós podemos aplicar o logaritmo natural em ambos os membros da equação, ficando com ln de x igual a y. Portanto, a função inversa de e elevado a x é a função ln de x. E, claro, todo esse conceito de funções inversas nós já vimos em vídeos anteriores. Por isso, eu sugiro que você dê uma olhada se você não entendeu essa parte. Então, a função g de x vai ser igual a logaritmo natural de x. Ok, agora vamos ver se isso aqui é verdade para essas duas funções. Primeiro, qual é a derivada de f de x? Nós sabemos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E, de vídeos passados, nós também sabemos que a derivada da função ln de x é igual a 1 sobre x. Ok, então, para testar se isso aqui é verdade, nós vamos pegar a derivada de f de x, que é e elevado a x. Então, e elevado a x igual a 1 sobre a derivada de g de f de x.
sendo que g' é igual a 1 sobre x, portanto, 1 sobre 1 dividido por e elevado a x. E, resolvendo isso, nós vamos ter e elevado a x, ou seja, essa relação é verdadeira. Enfim, essa igualdade é bastante útil para calcular derivadas de funções inversas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!